Olá! Nesta noite, vamos nos afastar dos contos de reis e cavaleiros e mergulhar em uma parte diferente da história. Um lado sem glórias, confortos ou camas quentinhas. Esta é a realidade de um camponês medieval. Desde o instante em que você vem ao mundo, envolto em palha e fumaça, até o dia em que é sepultado na terra congelada, esquecido pelo tempo, mas sempre lembrado por aqueles que compartilham sua vida. Você crescerá sentindo fome, trabalhará até o corpo clamar por descanso e enfrentará geadas, privações, febres, além de uma igreja que está sempre de olho. No entanto, ao longo do caminho, também haverá risos, uma esperança persistente e pequenos momentos de serenidade. Se essa narrativa silenciosa traz algum conforto a você, sinta-se à vontade para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se isso realmente fizer diferença. E não esqueça de me contar nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são agora. É curioso e reconfortante saber que outros também se aconchegam nessa mesma história. Então, apague as luzes. Ligue um ventilador para um suave ruído de fundo. Acomode-se e vamos começar desde o início da vida de um camponês. Dizem que eu nasci em uma manhã fria de novembro, embora o calendário pouco importasse na aldeia, exceto durante as colheitas ou as festividades dos santos. Minha mãe me trouxe ao mundo em um montinho de palha perto da lareira, enquanto minha irmã mais velha alimentava o fogo com mais esterco e meu pai murmurava algo sobre eu ser mais uma boca a se alimentar. Foi minha terceira irmã quem cortou o cordão umbilical com uma faca que normalmente usávamos para o queijo, e então me enrolaram em trapos que pertenciam a um primo que partiu cedo, como muitos em nossa família. Não foi um grande evento, apenas mais um bebê em uma cabana que já ressoava com os tossidos e resfolegos de várias crianças em pouco espaço. Você não recebe um nome de imediato. Isso era superstição. Uma boa parte de nós não sobrevive às primeiras semanas. Então, apegar-se muito cedo poderia trazer má sorte. Metade da aldeia havia enterrado um bebê em algum momento, e o cemitério da igreja estava repleto de pequenas sepulturas sem identificação, terra macia para vidas breves. Assim, esperaram um pouco, me observaram de perto, e somente após eu ter superado minha primeira febre, fui batizado pelo padre Oswin em uma fonte fria que tinha um leve cheiro de mofo e lã de ovelha. Não me lembro disso, claro, mas anos depois, recordo bem dele. Nariz torto, hálito sagrado e um olhar capaz de coalhar leite. Fui chamado de Thomas em homenagem a um tio que foi chutado por uma mula e faleceu meia hora depois. Os nomes vinham dos santos ou dos mortos, muitas vezes de ambos. Meu primeiro leito foi um berço de madeira, recheado de feno e coberto com panos velhos. Ele ficava próximo à lareira se tivéssemos uma acesa, ou perto das cinzas se a chama estivesse apagada. Nossa casa, se é que podemos chamá-la assim, era feita de madeira e barro, com um telhado de palha que vazava sempre que chovia mais forte do que uma garoa, algo comum na Inglaterra. O chão era de terra e era varrido de vez em quando, principalmente com um feixe de gravetos, e apenas quando pisávamos em algo que não deveria estar ali desde o começo. As galinhas entravam e saíam como se fossem as verdadeiras donas do lugar. E havia um porco que gostava de se aninhar ao meu lado no berço para se aquecer. Ela tinha um cheiro melhor do que a maioria dos meus irmãos. Não tínhamos chaminé, apenas um buraco no telhado e a esperança de que a fumaça subisse, em vez de se espalhar. Não subia. Tudo, roupas, cabelo, pele, exalava o odor da fumaça, um tipo de cheiro que se infiltra nos ossos e nunca desaparece completamente. Quando bebê, tive a sorte de ter leite. Alguns não tiveram essa oportunidade. Amamentar era um luxo, e a maioria das mães alimentava seus filhos apenas se tivessem o suficiente para isso. Minha mãe se esforçou ao máximo, mesmo com 5 crianças chorando e uma ração de mingau de inverno que mal esquentava uma colher.
O desmame trazia ervilhas amassadas, cevada cozida e, de vez em quando, um pedaço de pão mergulhado em caldo. Os dentes chegaram cedo, e as doenças apareceram ainda mais rápido. Eu tinha 4 irmãos mais velhos, 2 mais novos e um que nunca conheci. Ele faleceu à noite, por volta de Candlemas, envolto em um cobertor e ainda quente quando o encontraram. Nunca falamos sobre isso. Não era necessário. Todos compreendiam. Quando comecei a andar, já tinha responsabilidades. Minha infância não se parecia em nada com a que as pessoas modernas imaginam. Sem brinquedos, sem escola, sem horas perdidas em devaneios. Meus primeiros anos foram passados correndo atrás de galinhas, buscando água no riacho, que às vezes carregava um esquilo morto flutuando e levando tapas de colher de pau se ficasse atrapalhando. Compartilhávamos tudo: camas, sapatos, doenças. Minha irmã e eu usávamos a mesma túnica em semanas alternadas, e ela nunca secava completamente entre os usos. Piolhos eram comuns, pulgas, esperadas. Vermes só valiam ser mencionados se fizessem você tossir. À medida que fui crescendo, por volta dos 6 ou 7 anos, as responsabilidades aumentaram. Nessa idade, você já é considerado meio útil. Eu ajudava a limpar os estábulos, espantava corvos e carregava cestas de nabos tão pesadas que mal conseguia enxergar por cima delas. Minhas mãos estavam calejadas antes mesmo de eu segurar uma caneta. E não que eu algum dia tivesse feito isso. Algumas crianças nas cidades ou nas mansões se tornavam aprendizes ou eram enviadas para mosteiros. Mas eu não. Meu destino eram os campos, assim como meu pai, meu avô e seu avô antes dele, quando a Inglaterra ainda era uma vasta floresta e as pessoas temiam que os vikings aparecessem a qualquer momento. Havia um ritmo na vida dos camponeses. As estações governavam tudo. Na primavera você semeava, no verão cuidava, no outono colhia, no inverno tentava sobreviver. Simples assim. Mas mesmo sendo criança, você percebia as nuances. O jeito como a aldeia prendia a respiração durante um parto, como as pessoas se cruzavam 2 vezes quando a fumaça fina subia da chaminé de um vizinho, ou o olhar ansioso dos mais velhos para o horizonte, como se esperassem que algo ruim estivesse a caminho. E muitas vezes, algo realmente vinha. Brincávamos, claro. Crianças sempre brincam. Jogos com gravetos e pedras, corridas, batalhas simuladas com espadas feitas de palha. Ríamos, machucávamos os joelhos e brigávamos como cães pelo último pedaço de maçã na árvore. Mas mesmo assim, havia trabalho sempre à espera. Às vezes, quando o pai Oswin não estava olhando, nos esgueirávamos até a capela apenas para sentir a pedra fria sob as mãos e observar as velas acesas. Era um lugar especial, onde a lama não grudava e os sussurros ecoavam como preces. Eu não entendia latim, mas compreendia o silêncio e a raridade dele. Havia um garoto chamado Will, que morava 2 casas abaixo. Ele havia perdido 3 irmãos para uma febre e costumava dizer que, se você visse 3 corvos no campo antes do café da manhã, alguém morreria antes do pôr do sol. Todos nós acreditávamos nele. Superstição não era um passatempo, era uma questão de sobrevivência. Santos protegiam nossos animais, relíquias curavam nossas feridas, e os sonhos eram avisos, especialmente os que traziam fogo. Minha educação se baseou em histórias contadas, orações e maldições. Aprendi quais culturas plantar e quando, como identificar uma cobra na grama alta, e que pisar no umbral da igreja com o pé esquerdo significava uma semana de azar. Essas eram as lições que realmente importavam. O latim podia esperar. Mesmo em meio à lama e às adversidades, havia momentos luminosos em que a cevada crescia alta e o vento trazia o aroma do sol. Eram as horas em que alguém se dedicava a fazer uma cerveja encorpada e o riso ressoava pela aldeia como uma melodia. Quando a comunidade se reunia para um banquete,
por menor que fosse, e alguém pegava um violino ou contava uma história tão cativante que até os porcos paravam de grunhir para ouvir. Aquela era a essência da infância, uma combinação de desafios, fome, ruídos e alegrias efêmeras. Raramente estávamos limpos, muitas vezes com a barriga vazia e frequentemente sentindo frio, mas estávamos vivos. E para nós, essa realidade era uma vitória em si mesma. Se eu fechar os olhos, ainda consigo evocar o cheiro da fumaça da lareira, sentir a palha cravando-se no meu colchão e ouvir a minha mãe cantando a mesma canção que entoava todas as noites, algo suave e sem palavras, como uma canção de ninar feita de resiliência. Dizem que os primeiros anos moldam um homem. Se isso é verdade, então eu fui esculpido por lama, cinzas e pelo som do meu nome sendo chamado para as tarefas, acompanhado da compreensão silenciosa de que nada na vida, nem o calor, nem a comida, nem o amor, vinha sem esforço. Mas sobrevivi, e isso é mais do que muitos poderiam afirmar sobre a infância de um camponês medieval. Acredita-se que a primeira memória de uma criança permanece para sempre. A minha é de uma farpa, não uma grande, note bem, apenas um pequeno pedaço de madeira que cravou-se em mim ao eu cair no piso de debulha enquanto perseguia uma galinha. Gritei, evidentemente, não pela dor, mas porque tinha 5 anos, estava exausto e já coberto de lama. Minha mãe a retirou com os dentes e me ofereceu um pedaço de pão duro demais, até para um cachorro. Essa era a nossa maneira de encontrar conforto em casa. A remoção da farpa seguida de carboidratos. Na Inglaterra medieval, a infância era menos uma fase protegida e mais uma curta e lamacenta rampa até a exaustão total. Mimados, não éramos. Aprendíamos não por meio de livros ou lições, mas observando, imitando e, ocasionalmente, levando uma reprimenda se fizéssemos algo particularmente tolo. Não me recordo de um tempo sem trabalho. Assim que consegui formar frases, já era capaz de carregar água. Um balde pequeno balançando entre as minhas pernas. Com 5 anos, alimentava galinhas. Com 6, espantava os corvos da cevada. Aos 7, era enviado com outros meninos para dominar a arte de não ficar no caminho dos bois. Chamávamos isso de aprendizado. Hoje, você diria que era treinamento de sobrevivência. A maior parte do nosso dia girava em torno das necessidades da casa e do campo. As manhãs começavam cedo, antes do sol raiar. Durante a época da colheita, éramos acordados não pelos galos, mas pelo som das botas do meu pai batendo a porta ao sair. Nosso café da manhã consistia em mingau frio ou pão que sobrara, se os ratos não tivessem chegado antes. Ninguém perguntava como você tinha dormido. Ninguém se importava. O dia não esperava pelos sonhos. Não tínhamos brinquedos, pelo menos não aqueles que se compraria ou se fizesse intencionalmente. Um bom graveto podia se transformar em uma espada, um dardo ou um cavalo, dependendo de como você o agitasse. Pedras eram peças de jogo, ferramentas ou projéteis. Brincávamos quando podíamos, mas sempre atentos a um adulto chamando nosso nome, ou pior, chamando nosso nome completo. Isso significava problemas. Não havia escolas para nós. A educação, se você tivesse a sorte de encontrá-la, vinha de um padre que arranjava tempo entre funerais ou de um ancião da aldeia que lhe ensinava quais cogumelos não eram mortais. O máximo que aprendi a escrever foi a primeira letra do meu nome arranhada na terra com um graveto. E mesmo isso era considerado um pouco sofisticado. O que aprendi, rapidamente, foi tudo o que era necessário para sobreviver e, na maioria das vezes, evitar problemas. Caminhar atrás de um arado sem cair, levantar-se apoiando os joelhos, reconhecer uma fuinha no galinheiro, manter-se em silêncio quando o padre Oswin começava a falar sobre pecado e o inferno. E como disfarçar que eras tu quem pegou a última maçã da carroça. A religião te encontrou cedo, mas tu não a compreendias de verdade. O que te era claro
era o medo. Temias o inferno, temias o diabo, e também temias Agnes, a mulher 2 casas abaixo, que te lançava olhares estranhos e que poderia ter amaldiçoado a cabra da tua irmã. Deus, esse era um mistério mais difícil, uma figura pintada pelo padre com fogo, culpa e longos silêncios. Nós a sentíamos, com os olhos arregalados e os dedos cruzados. Por volta dos 7 anos, tudo mudou. Você deixou de ser apenas uma criança e começou a ser visto como um pequeno adulto. As responsabilidades aumentaram. Esperava-se que ajudasses no campo e não apenas trazendo coisas. Se fosses menina, ajudarias na lavagem, na fiação ou na interminável cozinha. Se fosses menino, juntavas-te a teu pai ou irmãos, cuidando dos animais e usando ferramentas. Se a sorte não estivesse ao teu lado, acabarias fazendo um pouco de cada. Meu pai costumava dizer que, aos 8 anos, as mãos de um menino deveriam estar repletas de bolhas. E as minhas estavam. Já havia deixado um balde cair sobre meu dedo do pé, perdido 2 unhas em uma mó, e até fui empurrado para dentro de uma poça por uma vaca que não se importava com meu rosto. Bem-vindo à infância. Estávamos sempre ao ar livre, enfrentando a chuva, o frio e o calor escaldante do verão. Não existia temperatura que nos impedisse de cuidar da cevada ou de procurar as ovelhas que se perderam no pasto dos outros. Conhecia cada buraco e pedra no caminho até o poço, cada farpa na porta do estábulo, cada buraco de verme na madeira perto do fogo. Vivíamos próximos da terra, não por escolha, mas porque ela era nosso chão, nossas paredes, nossa comida e até parte das nossas doenças. A enfermidade era comum. Erupções, febres, furúnculos, o que você quiser. Muitas vezes nem tinham nome. Apenas sentíamos suores, tremores ou aquela tosse, e a recuperação era uma questão de sorte. A aldeia contava com uma parteira que também sabia sobre ervas, ajudando quando podia. Mas se a doença era grave, a melhor esperança era a oração ou um pouco de sorte, ou ambos. A morte não era uma ideia distante. Eu vi meu amigo Simon, de risadas por causa de um besouro, a tremer em um cobertor e ser enterrado atrás da capela em apenas 3 dias. Ninguém explicava o porquê. Apenas diziam, Deus o levou, e seguimos em frente. Porque era necessário seguir em frente. Porém, havia diversão em lugares inesperados. Brincávamos no riacho, nos atacávamos com neve e palha, corríamos descalços pelos campos, gritando ao pisar em espinhos ou ao assustar uma rã. Roubávamos nabos e corríamos do curtidor que afirmava que eram dele. À noite, nos agrupávamos em torno do fogo, ouvindo as histórias dos mais velhos, contos de monstros, santos e guerras que não compreendíamos, mas que adorávamos ouvir. Havia um ritmo em tudo isso: levantar, trabalhar, comer, coçar, dormir e sonhar. Às vezes, isso se resumia a um par de sapatos novos ou a um dia em que tua túnica não coçava. E mesmo assim, você já sabia qual seria teu destino. Cresceria, não mais alto que o filho do Senhor, claro, mas o suficiente para levantar coisas mais pesadas. Provavelmente se casaria com uma menina da mesma aldeia, com a mesma sujeira sob as unhas. Teria filhos que seguiriam o mesmo caminho que você e morreria a menos de 1 milha do lugar onde nasceu. Ninguém falava isso explicitamente, mas estava claro na maneira como as pessoas te observavam, como avaliavam sua altura em relação ao batente da porta e assentiam a cabeça, como se dissessem, daqui a alguns anos, ele será útil. A infância era menos sobre encantos e mais sobre esperar. Esperar para ser velho o suficiente para ter valor. Mas os dias de festa, esses eram realmente especiais. Festividades de santos ou casamentos traziam uma explosão de comida, música e até um pouco de dança. Certa vez, experimentei um bolo de aveia com mel que ainda me faz refletir. Em um desses anos, assaram um porco inteiro.
foi como um verdadeiro milagre. A carne era suculenta, longe da secura ou da dúvida de outros pratos. Naquela noite, corremos livres, com barrigas cheias e corações leves. E por um breve instante, parecia que a aldeia nos pertencia, as crianças, como se por um momento o futuro fosse algo desejável. Mas a manhã sempre chegava, trazendo consigo as obrigações, o peso da lenha nos ombros, o odor forte do curral e o barulho do balde batendo na parede do poço. Retornávamos ao ciclo, ao crescimento. Quando completei 10 anos, já sabia dirigir uma carroça, limpar um peixe, girar uma corda e consertar uma cerca danificada. Eu conseguia prever as chuvas pelo cheiro do vento e decifrar o humor do meu pai pela forma como ele fechava a porta. Eu era, em essência, quase um adulto. Aos 12, a infância já havia se esvaído. Aos olhos da aldeia, da igreja e dos meus próprios músculos cansados, já era visto como um trabalhador. Um pequeno, sim, mas alguém que deveria carregar seu peso. Assim, a infância se despedia não com festas ou discursos, mas com novas responsabilidades, uma lista maior de obrigações e a silenciosa percepção de que, a partir de agora, a única diferença entre eu e meu pai era a dor no corpo. Mas sobrevivi a esses anos. Não congelei, não passei fome, não caí no poço nem fui pisoteado pelos bois. Cheguei ao ponto em que as pessoas deixaram de me chamar de menino e começaram a me pedir para carregar coisas mais pesadas. Se isso não é um sinal de sucesso na Inglaterra medieval, não sei o que é. Aos 13, deixei de fazer perguntas e comecei a sentir as bolhas aparecerem. É mais ou menos nessa fase que um garoto na nossa aldeia deixa de ser apenas um garoto. Não há cerimônia para isso. Nenhum momento solene onde alguém lhe entrega uma espada ou faz um discurso. Um dia, você ajuda nos campos. No dia seguinte, você está lá o dia inteiro. Todos os dias, do amanhecer ao pôr do sol, com a barriga roncando, as costas curvadas, os olhos ardendo por causa do vento e o cheiro da fumaça da noite anterior ainda impregnando sua túnica. Minha voz começou a falhar como as vigas do nosso cottage após uma tempestade, e os homens mais velhos perceberam. Começaram a me tratar menos como uma criança e mais como um colega decepcionante. Você perdeu uma linha, Thomas. Essa linha de arado está torta, Thomas. Não ande como se suas pernas fossem de mingau, Thomas. Palavras encorajadoras, de fato. Porém, havia orgulho nisso. Eu tinha minha própria ferramenta, uma foice mais cega do que deveria, mas era minha. Confiavam em mim para alimentar os animais, arar a terra e até buscar entregas do armazém da mana, desde que o administrador não estivesse de mau humor. Agora eu ganhava meu pão, literalmente, e o consumia com a dignidade de quem havia se esforçado por isso. O trabalho vinha em estações, assim como o clima e as doenças. A primavera era para arar e semear, com as botas enlameadas e as mãos doendo de tanto segurar as ferramentas. O verão trazia longos dias sob um céu aberto e quente, o pescoço queimado, os olhos semiabertos contra a luz, espantando moscas a cada respiração. A época da colheita era um caos à parte, inquieto e sem descanso, apenas colhendo até que meus braços parecessem pertencer a outra pessoa. E o inverno? Ah, o inverno era a época em que eu questionava se meus dedos ainda eram parte de mim. A comida não melhorava com o passar dos anos. Na verdade, eu percebia com mais frequência a escassez que enfrentávamos. O jantar, quando o havia, consistia em uma concha de ensopado de cevada, mastigável e com ossos à mostra. Se conseguíssemos nos sentar à mesa, a refeição já estava fria. O pão endurecia pela metade, e uma vez, ao tentar morder, quebrei um dente. Rimos da situação, mas logo as lágrimas vieram, pois percebemos que era o último pedaço de pão. A água que meu irmão mais novo buscava ainda vinha da correnteza ou do poço comunitário, dependendo de qual estivesse menos amaldiçoado naquela semana.
O gosto sempre era um pouco de musgo e preocupação, mas bebíamos mesmo assim, na falta de cerveja. Conforme envelhecia, percebia mais as coisas que os homens adultos não diziam, mas sabiam entender. Como olhavam para o céu com um olhar preocupado, como escutavam as galinhas cacarejando como se isso tivesse algum significado. E de fato tinha. Uma mudança no tempo, a presença de um espírito, ou apenas a má sorte soprando da aldeia vizinha. Essa má sorte aparecia com frequência, às vezes na forma de febre, outras vezes como uma roda de carroça quebrando no pior momento possível. Uma vez, um telhado desabou à noite, e ao amanhecer, 2 vizinhos se foram. Ajudei a retirar os corpos dos escombros, e eles não pareciam em paz, pareciam surpresos, como se, mesmo em um mundo onde a morte era rotina, não esperassem por isso. Foi nesse período que comecei a notar as garotas. Via como elas carregavam água com uma mão e ajeitavam o cabelo com a outra. Como riam mesmo com os sapatos encharcados e os dedos rachados de esfregar roupas. Seus olhos se moviam rapidamente quando o mordomo passava. Havia uma garota chamada Ellsworth, que morava perto do moinho e sempre tinha um leve perfume de flores. Uma vez, ela me deu uma fatia extra de maçã ao notar que eu parecia pálido. Não sei se ela gostava de mim ou se apenas sentiu pena, mas aquela maçã ficou na minha memória por semanas. O cortejo, porém, não era feito de velas e poesia. Eram olhares furtivos enquanto empilhávamos esterco, talvez uma canção durante a colheita. Se você tivesse sorte, sentaria ao lado dela em um banquete e, se tudo desse certo, pediria permissão ao pai dela ou ao reeve da aldeia para se casar. O amor era opcional, mas a terra era essencial. Eu ainda não estava pronto para o casamento, nem mesmo tinha uma segunda túnica. No entanto, esperava-se que eu contribuísse não só para a minha família, mas também para o senhorio. Todo camponês em idade ativa deveria trabalhar para o senhor, sem discussão. Isso significava dedicar alguns dias da semana à propriedade do senhor, sem receber nada em troca. Você aparecia, cumpria seu tempo e tentava não desabar até terminar de empilhar o feno. Lembro de um verão em que carreguei pedras para erguer uma nova parede ao redor do jardim de ervas do senhorio. Minha costa doía por uma semana. Eu nem gostava de ervas. Também aprendi a permanecer em silêncio diante da autoridade. Você não questionava o Reeve, não questionava o Stewart, e definitivamente não desafiava o senhor, mesmo que achasse que seu chapéu de veludo o fazia parecer um ganso disfarçado. A religião tinha um papel ainda mais significativo. Agora eu era velho o suficiente para entender os sermões ou fingir que entendia. Nos ajoelhávamos durante a missa, murmurávamos em latim que não compreendíamos, nos signávamos e esperávamos que isso fosse suficiente. Eu confessava pecados dos quais não tinha certeza se contavam: desejar pão, criticar a forquilha de feno e, uma vez, chutar uma galinha porque ela me assustou. O padre Oswin dizia que eu deveria rezar com mais fervor. Eu fiz minha tentativa, mas, em algumas ocasiões, acabava adormecendo no meio da oração, exausto pelo trabalho, pelo frio e pela inquietante certeza de que nada era certo. Nem mesmo a comida, a saúde ou o amanhã. O tribunal comunitário se tornou um cenário familiar. A cada poucas semanas, os moradores se reuniam e o senhor ou um juiz que ele designava resolviam as disputas, limites de terras, brigas sobre gado, acusações de furto. Uma vez, um homem recebeu uma multa por pegar lenha da floresta errada. Em outra ocasião, um homem levou uma surra por caçar coelhos que, tecnicamente, pertenciam ao senhor. Eu assistia, aprendi, mantive a cabeça baixa. Às vezes, sonhava em deixar a aldeia, em correr para uma cidade e encontrar emprego como curtidor, moleiro ou até mesmo guarda. Mas essas eram apenas histórias que você conta a si mesmo quando a chuva não te deixa dormir ou quando está atolado em esterco,
questionando se essa era toda a vida que tinha a oferecer. Mas então, ao olhar ao redor, via meus irmãos, minha mãe metade presente, meu pai roncando no canto e o porco dormindo em seu lugar habitual. E lembrava que isso era a vida. E não era tão ruim assim. Às vezes, havia música, um violino, uma flauta, uma voz que se levantava em canção durante uma rara noite em que o trabalho terminava cedo e a cerveja ainda não tinha acabado. Contávamos histórias à luz de velas, sentíamos o ritmo constante das estações, os primeiros brotos da primavera, o brilho dourado, o profundo silêncio da neve no inverno. Com o tempo, percebi que não era mais o menor dos meninos. Havia outros agora, mais novos que eu, olhando para cima, observando como eu amarrava cordas ou afiava lâminas, fazendo perguntas que um dia eu também fiz. Eu ainda não era um homem, mas também não era mais uma criança. Meus ombros se alargaram, minhas mãos pararam de sangrar por causa da foice, e minhas costas só doíam quando chovia. Em uma manhã, meu pai me entregou um conjunto de ferramentas em silêncio. Apenas acenou com a cabeça. Era isso. Minha confirmação, minha promoção, minha entrada na longa linha de camponeses que, por gerações, realizaram o mesmo trabalho nos mesmos campos, sob o mesmo sol. E eu as peguei, porque era assim que as coisas funcionavam. Você seguia em frente. Thomas já tinha visto o suficiente sobre o cortejo antes mesmo de vivenciá-lo. Não aquele tipo repleto de flores e promessas sussurradas. Esses eram para as histórias contadas por trovadores errantes, não para meninos que passavam as manhãs atolados na sujeira dos porcos e as noites raspando a aveia seca da panela. O cortejo em nossa aldeia, e por nossa, quero dizer, as 30 almas que partilhavam o mesmo pedaço de solo congelado, era uma questão de tempo, corpos e cevada. O amor não era o foco. Você crescia em utilidade. Quando completei 15 anos, era alto o suficiente para alcançar o telhado e magro o bastante para ser útil, sem precisar de muita comida. Isso me tornava um potencial noivo. Não porque eu tivesse algo romântico a oferecer. Eu ainda não tinha meu próprio par de botas, mas porque poderia carregar água, manejar uma foice e tinha dentes suficientes para mastigar um nabo sem fazer muito barulho. Isso era o mais próximo que um homem poderia chegar de um sonho. Meus pais começaram a falar sobre Ellen no mesmo ano em que deixei de dormir no canto da sala principal e passei a dormir no sótão. Ela era um ano mais nova, conhecida por seu trabalho com fiação, e tinha ombros largos de tanto fazer manteiga desde que conseguiu ficar em pé. Nós trocamos talvez 6 palavras ao longo de nossas vidas, 5 das quais eram: mova-se, eu preciso da concha. Mas nossas famílias precisavam do que a outra podia oferecer: mãos, grãos e uma parceria silenciosa que não criaria complicações. O noivado não era um grande evento, era mais como um acordo de troca. Meu pai conversou com o dela enquanto eu ficava ali, fazendo de conta que ajustava minha capa. Eles falavam sobre as colheitas, o trabalho em conjunto e a realidade de que nossas perspectivas não eram das melhores. Então, um aperto de mão, um aceno, e a decisão estava tomada. Thomas e Ellen se casariam na primavera. A estação chegou tarde naquele ano. A lama se arrastou por mais tempo do que o normal, e 2 homens que trabalhavam com bois perderam a vida na aldeia vizinha. Mas, no dia da festa de São Walpa, quando os sinos da igreja badalaram, nos encontramos diante do padre, usando nossas túnicas de segunda mão, tremendo mais de nervos do que de frio. A cerimônia durou apenas 5 minutos. Latim que não compreendíamos, votos que ensaiamos na noite anterior e um beijo que mais parecia um toque de narizes do que um gesto apaixonado. Mas ali estávamos, casados. O banquete de casamento consistiu em pão de cevada, queijo duro e um ensopado ralo servido em tigelas trincadas. Alguém trouxe um jarro de cerveja forte o suficiente para fazer até os mais velhos chorarem.
Algumas pessoas dançaram até seus sapatos se desgastarem. Não foi uma celebração luxuosa, mas havia mais comida do que o habitual. E ninguém voltou para casa sóbrio ou faminto, o que, na nossa parte da Inglaterra, era um verdadeiro milagre. Nos mudamos para o canto da cabana da minha família, separados por uma cortina feita de um velho saco de flores. Privacidade era um conceito distante. Nossa primeira cama era uma mistura de palha e saco sobre uma estrutura de tábuas irregulares. Eu digo cama, mas era mais como um refúgio para nossos corpos cansados entre os dias de trabalho. Mesmo assim, era nossa. Isso tinha seu valor. O casamento não foi uma mudança radical, mas uma ampliação das nossas vidas. Continuamos a trabalhar, mas agora tínhamos alguém para dividir as dificuldades. Ellen e eu rapidamente encontramos nosso ritmo. Eu acordava primeiro para buscar água, enquanto ela cuidava do mingau da manhã. Eu consertava a cerca, enquanto ela fiava a lã. Suas tarefas pareciam nunca acabar. As minhas também, mas nos tornamos hábeis em evitar os períodos de cansaço um do outro, assumindo as responsabilidades sem precisar pedir. Romântico, talvez, mas estável e previsível. Isso era mais prático do que qualquer verso poético. Ellen tinha opiniões firmes, mesmo que raramente as expressasse. Inteligente, ela era mais perspicaz do que eu em muitos aspectos. Controlava os estoques, lembrava das dívidas e sabia exatamente quando acenar na igreja, mesmo com os olhos pesados de sono. Ela podia detectar uma maçã podre do outro lado do campo e, uma vez, envergonhou um vendedor itinerante a nos dar o troco certo com apenas um olhar. Eu a respeitava muito antes de perceber que algo mais estava nascendo dentro de mim. Filhos eram uma expectativa natural. Afinal, para isso servia o casamento, para aumentar a força de trabalho da casa. Demorou um pouco. Nosso primeiro inverno foi rigoroso, tão frio que o balde de lavar congelou no meio da esfregação. A comida escasseou. Então, na primavera, Ellen adoeceu. Sua recuperação foi lenta, com as mãos tremendo por semanas. Não falamos sobre filhos naquela estação, mas no ano seguinte ela estava grávida. A gravidez não veio recheada de desejos e alegrias. Veio com náuseas, trabalho duro e muitas orações. Ela trabalhou até a semana do parto. Sem médico, apenas a velha Mab, a parteira da aldeia, que exalava o cheiro do tempo e do suor, e já havia ajudado a trazer ao mundo quase todos os bebês da região. O trabalho de parto se estendeu do pôr do sol até quase o amanhecer. Eu permaneci do lado de fora, entalhando linhas sem sentido na terra congelada com um graveto. Quando ouvi o choro, 2 choros, não conseguia acreditar. Gêmeos, um menino e uma menina. O menino chamamos de Will, a menina, Alice. Will faleceu 6 dias depois, sem aviso, sem doença. Simplesmente não despertou. O enterramos perto do carvalho na divisa, com uma cruz feita do último galho seco da estação. A dor da perda era constante, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. A vida seguiu em frente. Precisava seguir. As estações não pararam por causa do nosso luto. Ellen mal chorou. Ela apenas dobrou o pano de fralda de Will e o guardou sob a cama. Alice viveu e cresceu, começou a andar cedo e a falar mais tarde. Seu riso era como água de primavera caindo sobre pedras. Claro, breve e cheio de surpresas. Nós vivíamos em função desse som. Como casal, tínhamos um entendimento simples. Não falávamos sobre sonhos. Isso não era permitido. Sonhos eram para os filhos do Senhor, aqueles que estudavam latim e se deliciavam com carne 2 vezes por semana. No nosso mundo, não havia espaço para isso, apenas para as tarefas. O campo necessitava de cuidados. A parede pedia reparo. O porco precisava de sal. E assim, realizávamos tudo isso, ano após ano, sem alarde. Mas às vezes, quando as chamas da lareira estavam mais fracas e Alice adormecia no colo de Ellen,
Eu sonhava em construir um segundo quarto, em ensinar minha filha a ler, em ter um dia, apenas um, livre de preocupações. Então, o vento uivava pelo telhado de palha, e eu me lembrava de quem eu era. Thomas, filho de William, marido de Ellen, pai de uma, talvez mais se a sorte estivesse ao meu lado. Um homem com as mãos calejadas, um teto frágil e uma mulher que aquecia o ensopado sem que lhe dissessem. Isso era o suficiente. Os anos após nosso casamento não foram marcados por grandes transformações, mas por pequenas repetições, uma nova ferramenta, um segundo porco, um pedaço de terra que o administrador nos permitiu usar. Cada melhoria vinha com um preço, mais trabalho, mais obrigações, mais olhares sobre nós, mas ao mesmo tempo moldavam uma nova forma para nossas vidas. Nossos papéis na vila foram se tornando mais claros. Eu já não era apenas o jovem Thomas. Eu me tornei Thomas, o que consertava a corda do poço. Thomas, que emprestava sementes de cevada. Thomas, cujo filho sobreviveu ao inverno passado. Essas pequenas observações, compartilhadas durante uma cerveja ou em conversas descontraídas perto do forno, eram mais importantes do que eu gostaria de admitir. O respeito em uma vila não vem de discursos. Vem da sobrevivência enquanto se é útil. Ellen, por sua vez, era respeitada entre as mulheres e um pouco temida pelos homens. Não por ser severa, mas por sua memória. Ela se tornou uma espécie de registradora informal de casamentos, dívidas e, desavenças. Ninguém conseguia lembrar de quem era a vez de pegar o carro. Pergunte a Ellen. Ninguém se lembrava se o filho de Martre nasceu antes ou depois da peste. Ellen saberia. No nosso 5º ano, tivemos outro filho, desta vez um menino chamado Hugh, em homenagem ao meu avô. Ellen trouxe-o ao mundo com a velha Mab novamente, embora a parteira estivesse mais lenta e seus olhos mais profundos. Eu a paguei com ovos e um novo feixe de juncos para o chão dela. Hugh era robusto, barulhento e sempre faminto. Essa última característica nunca mudou. O casamento me transformou de maneiras que eu não esperava. Fez-me pensar no futuro, não muito distante, nunca mais do que a próxima colheita, mas mais longe do que costumava. Comecei a perceber telhados que poderiam vazar no outono, botas que não resistiriam ao inverno. Eu negociava com mais cautela, guardava pedaços de sebo e mantinha a lenha seca, mesmo quando estava cansado demais para me importar. Essas não eram grandes ambições, mas habilidades de sobrevivência moldadas pelo peso da responsabilidade. Historicamente, camponeses como eu não eram esperados ter vidas interiores, mas na verdade tínhamos. Apenas não tínhamos tempo para refletir sobre isso. O ritmo de vida de um camponês adulto é menos uma programação e mais um ciclo implacável. Não existe a noção de idade adulta como conhecemos hoje. Apenas um espessamento gradual de calos e responsabilidades. Uma manhã, você acorda e percebe que ninguém lhe diz o que fazer, porque presume-se que você já esteja fazendo. É assim que você sabe que conseguiu. O ano não é contado por festas ou aniversários. Está gravado em seu corpo pelas estações. A primavera se estica, preparando a terra com um arado. O verão desgasta as mãos com a colheita. O outono suja os joelhos com o barro da coleta. E o inverno traz à tona as lembranças de cada colheita ruim e de cada cerca quebrada que já consertamos. Nunca falta o que fazer, mas raramente temos algo a mostrar por isso. Cavo, costuro, conserto, busco, corto, remendo e recomeço. As ferramentas que uso são simples: um arado de madeira, uma foice enferrujada e uma enxada que já viu dias melhores. E quando quebram, que acontece com frequência, ou eu conserto com o que tenho à mão, ou peço emprestado, sabendo que a retribuição virá em forma de trabalho, ou, pior, de favores. Meu trabalho, assim como o da maioria dos homens da aldeia, é ditado pela terra e pelo Senhor.
Cuido de algumas parcelas nos campos abertos. Não são oficialmente minhas, mas a elas dedico meu cultivo. Em troca, devo ao administrador uma certa quantidade de dias de trabalho, que na teoria são poucos, mas na prática chegam a quase 100. Esses dias são dedicados a consertar estradas, colher os grãos do Senhor antes dos meus e ajudar a construir coisas que nunca utilizarei. No ano passado foi um celeiro, no anterior, uma nova casa de portão, e neste ano dizem que estamos levantando um pomar para pombos. Comer do que cultivamos não é permitido. Além disso, há o dízimo. 1/10 de tudo que planto, crio ou produzo vai para a igreja. Na teoria, é para Deus. Na prática, isso significa que, se eu colho 10 feixes de cevada, apenas 9 voltam para casa. Se ninguém recalcular a parte antes, o padre diz que isso nos mantém humildes. Eu, por outro lado, penso que isso o mantém bem alimentado. O restante do meu dia é uma corrida para não ficar para trás. Se uma cerca se quebra, eu conserto. Se um porco adoece, chamo o vizinho que certa vez curou o porco do primo dele com uma cebola e uma oração. Quando a palha vaza, Ellen e eu subimos no telhado para consertar com o que temos: palha, musgo e, em uma ocasião, a pele de uma cabra que já não servia. Isso não ajudou muito no cheiro. Nossa comida depende do nosso esforço e da sorte. Uma boa safra significa tigelas cheias. Uma má, caldo ralo e cinturas mais apertadas. A maioria das refeições é um mingau, grãos, ervas daninhas e, de vez em quando, uma cebola. Carne é um luxo. Ovos são sazonais. E o leite depende da disposição da vaca naquela semana. Ellen faz o possível, mas mesmo ela não consegue transformar nabo em milagres. Bart nos ajuda a nos manter à tona. Alguns ovos a mais podem garantir um pedaço de linha. Um dia, ajudando a debulhar o campo de outro, pode me render uma porção extra de peixe defumado. Existe uma economia silenciosa em cada favor. Todos devem algo a alguém e todos se lembram. O que parece descanso é, na verdade, uma mudança de tarefa. Consertamos ferramentas enquanto observamos as crianças, conversamos sobre a vida enquanto coletamos lenha e rezamos não por lazer, mas porque é a única tarefa que não exige movimento. Às vezes, me pego refletindo: é só isso? É tudo o que há? E então, Alice sai correndo do quintal, rindo com uma boneca de madeira que Ellen esculpiu de uma antiga perna de cadeira. Hugh puxa minha túnica, perguntando se pode ajudar a afiar a foice. Eu aceno, porque sim, é isso. E alguns dias, isso é o bastante. Na memória coletiva, a comunidade é tudo. Ninguém sobrevive sozinho. O ferreiro precisa de grãos, o tecelão de carne, o padre precisa de vinho, que ele não admite, mas consome bastante. E todos nós dependemos uns dos outros na época da colheita. Se uma família adoece, o auxílio não vem por caridade, mas porque da próxima vez pode ser você. E claro, existem os dias de descanso, missa de domingo, festas em honra dos santos e aquelas raras celebrações onde o pão é um pouco mais macio e a cerveja flui à vontade. Nos sentamos em troncos, trocamos histórias e tentamos ignorar a dor nas costas. Esses são os momentos em que a risada ecoa. Não porque a vida seja simples, mas porque rir é gratuito. E muitas vezes é tudo o que temos. Os historiadores de hoje podem falar sobre agricultura de subsistência e obrigações feudais, mas o que eles não conseguem capturar é a sensação de estar esvaziando um barco furado com as próprias mãos. Dia após dia, estação após estação, você se levanta na manhã seguinte, pega sua ferramenta, cumprimenta o vizinho e recomeça. A terra não espera, e a vida também não. O mais desafiador não é o trabalho duro, mas a rotina. A cada amanhecer, as mesmas tarefas aparecem, ligeiramente reorganizadas. O arado ainda emperra naquele mesmo pedaço de barro. O telhado do celeiro continua a ceder.
Os bois puxam com a mesma energia de móveis desgastados. E, em meio a tudo isso, a dor se instala nas suas articulações. Não é aguda, nem estrondosa, apenas está lá, como um visitante incômodo que você nunca quis, mas que insiste em ficar. Há um tipo peculiar de orgulho em saber seu lugar nessa ordem. Eu consigo prever quando a geada vai chegar, reconheço o cheiro do vento ao amanhecer. Sei plantar cevada apenas passando os dedos pela terra. Não é uma educação formal, como a dos monges, mas é um conhecimento adquirido com esforço, sentido nos ossos. Nossos campos seguem o sistema de campo aberto, assim como toda a aldeia, de aqui até York. Não há cercas, apenas longas faixas estreitas compartilhadas entre várias famílias. Cada uma recebe algumas parcelas distribuídas pelos 3 grandes campos, garantindo que ninguém monopolize a melhor terra. É justo em teoria, mas tente arrastar um arado de uma faixa para outra quando estão a meia milha de distância. Não é prático. Tudo isso tem um propósito divino. Uma vez por ano, o Reeve, o homem do Senhor, percorre o campo com seus bastões de contagem e anota quem deve o quê. Se sua colheita é boa, você deve grãos. Se é ruim, ainda deve grãos. A matemática aqui é mais espiritual do que lógica. E se você discutir, é melhor se preparar para cavar valas. E você será designado a muitas. Impostos e dízimos não são as únicas obrigações que pesam sobre seu saco de grãos. Quando o outono chega, comerciantes viajantes aparecem com tecidos, sal e promessas. Negociam alto e compram baixo. Já troquei 5 galinhas por um novelo de linha antes. Um péssimo negócio, mas as crianças precisavam de roupas, e galinhas podem ser substituídas. Crianças não. Assim, a aldeia carece de pousadas, praças de mercado ou lugares para descansar, exceto os degraus da igreja ou a própria estrada de terra. Mas, mesmo assim, é uma aldeia. Temos anciãos que lembram do incêndio de 89, quando metade das casas ardeu. Temos recém-casados tentando abrir espaço entre as urtigas. Temos um homem que afirma ter visto um santo nas nuvens. A maioria apenas acena e segue em frente. Todos veem coisas estranhas quando passam muito tempo sozinhos. Você aprende a confiar nas pessoas, mas sem confiar totalmente. Empreste uma foice e devolva-a mais afiada do que antes. Dê uma mão e alguém retribuirá quando sua carroça quebrar. Mas se você deve demais ou reclama alto demais, a notícia se espalha. E em um lugar como este, sua reputação vale mais do que seu esforço. As mulheres da aldeia sustentam a outra metade da economia. Ellen passa os dias fiando lã, remendando capas ou fervendo urtigas para fazer sopa. As crianças coletam lenha, embora muitas vezes voltem com pinhas e contusões. Mesmo os idosos, aqueles que chegaram à venerável idade de 50 anos, ainda cuidam de jardins ou consertam redes. Ninguém fica ocioso. Não realmente. Se você estiver, as pessoas logo se perguntam o que há de errado com você. E mesmo assim, existe uma beleza peculiar no trabalho árduo. A maneira como a névoa se entrelaça com os campos no alvorecer da primavera, o suave som do grão batendo no fundo do silo, o instante logo após o pôr do sol, quando a última brasa da lareira brilha o suficiente para iluminar o rosto de Ellen, cansado, mas radiante. Isso é apenas o começo. Quando chegam os dias festivos, o mundo parece suavizar-se por um breve momento. O pão é assado em fornos comunitários e compartilhado entre todos. Até o Senhor exibe um sorriso, especialmente porque está saboreando um vinho melhor que o nosso. As crianças brincam com aros, canções antigas ecoam no ar e, por um instante, a distância entre nós e a mansão parece um pouco menos imensa. Não dura muito, mas nos apegamos a isso. Assim, o trabalho nunca termina. A dor nunca se dissipa e a cevada nunca cresce tão exuberante quanto desejado. Mas, de alguma forma, com um fio resistente de esperança,
Você se levanta a cada dia, calça suas botas, ou o que sobrou delas, e retorna ao campo, porque esta é a sua vida, e vale a pena ser vivida, se não apenas por ser sua. Você não planeja trazer filhos ao mundo aqui. Eles chegam como a geada, às vezes cedo, às vezes tarde, sempre sem aviso prévio. Num momento, você e Ellen estão a sós. No seguinte, um pequeno ser choroso, envolto em linho velho, faz com que o quarto pareça menor, mais barulhento, mais quente e muito mais amedrontador. Ellen dá à luz na mesma cama de palha onde dormimos, consertamos roupas e, por vezes, discutimos se temos grão suficiente para a semana. Não há médico, apenas uma parteira que já ajudou a trazer ao mundo metade da aldeia e duas vizinhas fervendo água e sussurrando orações que não soam exatamente cristãs. Eu fico do lado de fora, simulando consertar um fecho quebrado, porque não há nada mais que eu possa fazer. Os homens devem permanecer à distância até que sejam necessários para cavar a cova, a maioria dos partos transcorrendo bem, embora poucos sejam limpos. Sempre há sangue, às vezes mais do que se pode suportar. Os bebês chegam como querem, de pés primeiro, de lado, gritando ou em silêncio, e não há certezas. O primeiro filho de Ellen foi um natimorto. O enterramos sob a árvore de espinheiro, sem nome, apenas um punhado de terra e uma cruz de madeira que eu mesmo esculpi. Quando um sobrevive, parece quase um milagre. O padre batiza a criança em poucos dias, não apenas para a salvação, mas porque estatisticamente não há tempo a perder. Aproximadamente 1 em cada 4 filhos não chega ao primeiro ano. Às vezes é febre, outras vezes asfixia, ou simplesmente param de respirar, e ninguém sabe por que isso acontece. O padre chama de vontade de Deus. A parteira murmura sobre ventos ruins. Eu apenas seguro a mão de Ellen com mais firmeza. Uma vez que eles estão vivos e chorando, a vida não se torna muito mais fácil. Bebês não vêm com fraldas. O tecido é escasso e caro. Então, eles são enrolados em tiras de linho e deixados perto da lareira, onde é mais quente. Ellen os amamenta da melhor maneira que consegue, embora esteja sempre exausta. Às vezes, alimentamos eles com mingau diluído em cerveja quando o leite acaba. Não é o ideal, mas por outro lado, nada na vida de um camponês é. Não existe berçário. O bebê dorme entre nós, envolto no mesmo cobertor que exala o cheiro de fuligem e ovelhas. Se tivéssemos um berço, ele foi queimado há 2 invernos, quando a lenha acabou. Eu esculpi um novo de pinho, mas ele range como se estivesse revelando segredos. Cada vez que balança, eu rezo para que não ceda sob o peso da esperança. Os nomes são escolhidos rapidamente, não por sentimentalismo, mas por praticidade. Você dá ao filho um nome comum, algo que pode ser chamado de longe, atravessando o campo. William, Alice, Hugh, Joan. Nomes simples, fáceis de gravar numa tábua. É melhor não se apegar a um nome que pode se apagar antes da chegada da primavera. Alguns pais esperam semanas para ver se seus filhos conseguem sobreviver. Outros reutilizam nomes como se fossem um casaco passado de irmão para irmão. Aqui, as crianças não têm infância. Assim que aprendem a andar, começam a trabalhar, recolhendo lenha, cuidando das galinhas, fazendo pequenas tarefas. Aos 7 anos, já se espera que cuidem dos gansos ou capinem o jardim. Aos 10, podem até arar a terra. Ellen ensina a afiar e costurar, enquanto eu mostro como amarrar nós, afiar lâminas e interpretar o céu. Não somos severos nas punições, não por misericórdia, mas porque a vida se encarrega disso para nós. Um inverno sem calçados é muito mais que difícil. Uma refeição estragada significa fome. Uma queda no lago resulta em dias de febre. O mundo disciplina as crianças de um jeito muito mais eficaz do que nós poderíamos. Nossa missão é mantê-las vivas o suficiente para que aprendam. As histórias ajudam, não aquelas gloriosas,
cheias de dragões e cavaleiros valentes. As nossas são mais antigas, mais estranhas, histórias de florestas que murmuram, de santos que caminham sobre a neve, de criaturas que punem os gananciosos. Não as contamos para entreter, mas para que as crianças se lembrem do que devem temer. A religião, naturalmente, está em tudo isso. Encorajamos que se cruzem, que temam o pecado, que jejuem nas sextas-feiras e que se ajoelhem, mesmo com os joelhos feridos. Não porque compreendamos completamente as Escrituras, mas porque a Igreja está sempre de olho. Uma palavra errada na frente do padre pode resultar em penitência ou, pior ainda, em fofoca. E a fofoca se espalha mais rápido que o fogo. Acendemos velas para Santa Margarida se o bebê estiver tossindo e colocamos ervas secas perto do travesseiro para aliviar dores de cabeça. Arruda para afastar o mal. Camomila para acalmar um bebê com cólica. Embora a camomila seja rara e geralmente reservada para quem pode se dar ao luxo, o que nós não podemos. Mesmo assim, Ellen insiste, e eu não contesto. Às vezes, a fé é tudo o que nos resta. De certa forma, criar filhos é o único legado que podemos deixar. Não possuímos terras, não escrevemos livros. Quando partimos, cabe a eles recordar nossos nomes. Assim, transmitimos o pouco que sabemos, como traçar um sulco reto, como aliviar uma queimadura, como identificar o bolor bom que cresce no pão. Essas lições, por menores que sejam, podem nos sobreviver. Contudo, cada tosse à noite parece um sinal de alerta. Cada febre é um desafio. Não há remédio que se possa falar. Apenas ervas fervidas e orações sussurradas. Se a criança sobrevive, agradecemos. Se não, cavamos outra cova e começamos de novo. Privacidade é um luxo que não temos. Não em uma cabana onde todos respiram o mesmo ar e compartilham a mesma fumaça. Quando uma criança acorda tossindo, todas são despertadas. Quando uma criança chora de fome, o som ecoa em nossos ouvidos por horas. Ellen canta canções de ninar em sussurros suaves, antigas, ensinadas por sua mãe, a maioria falando sobre santos, espíritos e pão furtado. Pendure ramos de sorveira acima do travesseiro, não apenas como decoração, mas para proteger contra doenças. É o que diz a parteira. Eu não acredito nessas coisas, mas também não as removo. Você para de desafiar a sorte depois de enterrar 2 filhos, antes do primeiro aniversário deles. Os dias de festa dão às crianças algo pelo que ansiar. A aldeia pode assar um porco. O padre narra histórias de milagres. As crianças correm descalças pela geada, voltando com o rosto ruborizado e rindo. No dia de São Martinho, recebem pequenos pedaços de massa adoçada. Não é muito, mas elas se lembram. Mesmo no rigor do inverno, as crianças brincam com ossos, gravetos e sobras. Eles criam bonecas de palha entrelaçada e espadas feitas de madeira. Certa vez, vi meu filho mais velho marchar pela neve, usando uma panela quebrada como capacete, liderando um exército de galinhas. Não havia plateia, nem aplausos. Era apenas diversão. Acredito que é assim que eles conseguem seguir em frente. Eles ainda não têm noção da dureza da vida. E quando crescem, começam a perguntar sobre o mundo fora da floresta, além do maná. Perguntam se os reis saboreiam pão como nós, se os sacerdotes dormem em camas confortáveis, se existem lugares onde a neve nunca cai e a sopa não tem gosto de raízes e arrependimentos. Nunca minto para eles, mas também não revelo toda a verdade. Há coisas que um pai guarda para manter viva a esperança de uma criança. Os invernos são mais rigorosos para os pequenos. Seus dedinhos ficam vermelhos e rachados. À noite, seus lábios se tornam azuis, mesmo com o fogo aceso. Nós os envolvemos com tudo o que conseguimos. Às vezes, aquecemos pedras e as colocamos perto de seus pés, torcendo para que isso nos conceda mais uma hora de sono sem tremores. Já vi Ellen tirar nosso filho mais novo de debaixo dos cobertores
só para segurá-lo mais firme, com medo de que ele escorregasse para longe se não estivesse seguro em seus braços. A parteira diz que é comum perder um filho. Comum? Eu detesto essa palavra. Não deveria ser algo normal. Mas não digo nada, apenas concordo com a cabeça. E na manhã seguinte, volto a cortar lenha, porque não há tempo para lamentações quando há uma casa para aquecer e bocas para alimentar. Certa vez, o rio congelou tão espesso que os meninos patinaram sobre ele usando ossos achatados amarrados aos pés. Eles escorregaram, caíram e se machucaram, mas riam tanto que você pensaria que nunca tinham conhecido a dor. É esse tipo de lembrança que guardo. Risos sobre o gelo, um instante em que o inverno não era apenas uma luta pela sobrevivência. Porém, nem todas as famílias têm essa sorte. Nossos vizinhos perderam 3 filhos para a febre em apenas um mês. O pai parou de falar por um ano inteiro, e a mãe nunca mais sorriu. Ela apenas cuidava das cabras, olhando para as pessoas como se fossem sombras. Você aprende rápido que a dor é uma vizinha silenciosa, sempre por perto, discreta, mas atenta. Mesmo assim, há um orgulho imenso em criar filhos que conseguem sobreviver, ainda mais ao vê-los ajudar. Nosso filho mais velho, agora com 11 anos, já consegue consertar cercas. Ele verifica as armadilhas e conta as galinhas melhor do que eu. Às vezes, o observo da porta, movendo-se com determinação, a mandíbula firme como a minha. E por um instante, acredito que talvez, apenas talvez, ele tenha uma vida melhor do que a que eu tive. Mas não ouso dizer isso em voz alta. Essa esperança parece frágil, como gelo fino. Melhor guardá-la perto, onde a geada não possa alcançá-la. A dor começa nos joelhos, como sempre. Você tenta se convencer de que é só a umidade. Então, os ombros doem, as costas se congelam e as mãos se encolhem como raízes antigas. Você ainda não chegou aos 40 anos, mas seu corpo parece acreditar que viveu o dobro do tempo. Meu nome é Thomas, e trabalho no campo desde que alcancei o tamanho suficiente para segurar um ancinho. Agora, ao manusear uma ferramenta, minhas articulações estalam como lenha. A dor não é aguda, ela apenas está lá, como o frio, a fumaça ou o peso da palha em nosso telhado. Você acaba se acostumando de certa forma. A enfermidade é parte da vida, não daquelas que te derrubam de vez em quando, mas daquelas que se instalam e ficam. Uma vez, Ellen tossiu tão forte que pensei que as vigas iriam ceder. Fervi cebolas em cerveja e fiz ela beber colher por colher. Uma mulher da região sugeriu esfregar gordura de ganso em seu peito e pendurar alho no teto. Fizemos os dois. Ela sobreviveu, então talvez tenha funcionado. Ou talvez ela simplesmente decidiu não partir enquanto o ensopado ainda carecia de tempero. Não existe médico na aldeia. O mais próximo disso é o velho Wren, que é visto ora como um curandeiro, ora como uma bruxa, dependendo de quem você perguntar e do estado da febre. Ela conhece todas as ervas que a floresta oferece, sabe o que faz os intestinos se moverem, o que acelera a cicatrização de feridas e o que pode levar um homem a um fim lento se ele tiver sido cruel com sua esposa. Ela recomenda a erva de São João para dores de cabeça, 1000 folhas para hemorragias e urtiga para dar força. Confio mais nela do que no padre quando o assunto é saúde. A maioria dos remédios envolve ferver algo que exala um odor pior do que a própria enfermidade. Então você ingere, sua através da camisa e reza. Se isso não funcionar, a alternativa é o sangramento. Um corte raso no braço, às vezes, recorre a sanguessugas. A ideia é deixar a doença sair junto com o sangue. Pessoalmente, creio que isso libera a força mais rapidamente. A igreja também oferece curas, água benta, relíquias e orações em quantidade suficiente para afundar uma pequena capela. Certa vez, quando nosso menino teve uma erupção, o padre disse que era uma punição pelos meus pecados.
Ele me deu uma vela e pediu que a acendesse todas as noites até que a criança melhorasse. Ele se recuperou em 3 dias. O padre declarou que foi um milagre. Eu, por outro lado, acho que foi o chá de casca de salgueiro que Ellen forçou a tomar. Não nos banhamos com frequência, não porque queiramos estar sujos, mas porque tomar banho é arriscado. Dizem que isso abre os poros e deixa a doença entrar. Assim, nos limpamos com um pano úmido e torcemos para que ninguém se aproxime demais. Piolhos estão por toda parte, assim como pulgas. Ellen penteia o cabelo da nossa filha com uma lâmina de madeira aquecida, tentando eliminar o que vive sob os cachinhos. Funciona na maior parte das vezes. Feridas infeccionam com facilidade. Uma vez, pisei em um prego enquanto consertava o telhado do galpão. Meu pé inchou como a bexiga de um porco. A velha Wren passou mel e envolveu com folhas de dente de leão. Ela disse que o mel atrai os maus espíritos. Talvez atraia mesmo. O inchaço foi diminuindo com o tempo. Eu fiquei mancando por meses, mas consegui manter o pé, o que parece uma vitória. Quando algo mais grave aparece, uma doença real, daquelas que se espalham como fogo e exalam o cheiro da morte, entramos em pânico, trancamos as portas e queimamos ervas na lareira. Algumas pessoas afirmam que a peste é trazida na respiração dos pecadores. Outras dizem que vem do leste, na barriga de ratos. Não discutimos. Apenas tentamos nos manter vivos. Durante um surto, perdemos 8 na aldeia. Eles foram enterrados antes mesmo que a terra tivesse descongelado. Os humores. Essa é a teoria, afinal. Sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Se você conseguir equilibrá-los, permanece saudável. Se desequilibrá-los, está condenado. Eu nunca compreendi bem isso. Mas aqueles que entendem afirmam que, se a sua bile estiver alterada, você terá feridas. Se o seu sangue estiver muito quente, surgirão sangramentos no nariz. Tudo tem uma explicação, mas nenhuma que realmente ajude a se sentir melhor. As crianças são as mais difíceis de ver sofrer. Elas não entendem por que o mundo é tão doloroso. O nosso mais novo, certa vez, gritou por 2 dias seguidos, inchado com algo que não conseguimos identificar. Wren nos deu um amuleto feito de rowan e freixo. Ellen amarrou em seu pescoço, chorando no pano. Ele sobreviveu, mas ainda guardamos o amuleto. A igreja condena alguns remédios, chamando-os de pagãos. Mas quando os lábios da sua filha ficam azulados e ela não acorda, você não está preocupado com teologia. Você ferve as raízes, sussurra as palavras. Invoca santos e espíritos, sem distinção. A maioria de nós sucumbirá a algo pequeno. Um corte que apodrece, uma febre que persiste, uma dor de dente que se transforma em abscesso. Eu vi um homem gritar de dor até desmaiar. Eles o puxaram com alicates e uma oração. Ele nunca mais acordou. Ninguém fala sobre isso. Às vezes me pergunto como seria a vida em outros lugares. Os nobres também adoecem como nós? Eles têm suas ervas? Ou será que apenas trancam suas pesadas portas e deixam os pobres partir primeiro? Nunca vi um nobre espirrar. Talvez eles tenham um humor melhor. De qualquer forma, a vida segue. Nós nos levantamos, tossimos, manquitolamos, colocamos um pano na ferida e seguimos adiante, pois as ovelhas precisam ser pastoreadas. O grão precisa ser moído. O mundo não para por conta da sua doença. Não até você parar. Quanto mais envelheço, mais percebo que a dor é como uma trilha sonora constante, sempre tocando, mas raramente notada até que cesse. Minhas pernas se travam com o frio. Meus pulsos doem após cortar lenha. Ninguém chama isso de enfermidade. É apenas parte de estar vivo. Na nossa aldeia, falar sobre dor é quase um tabu. Não é visto como educado. Se você se queixar muito alto, alguém pode pensar que está amaldiçoado, ou pior, apenas encenando. Então, nós murmuramos, gememos, falamos discretamente sobre o clima.
e continuamos a cavar trincheiras com mãos que mal se fecham. As mulheres enfrentam ainda mais. Ellen, por exemplo, já trabalhou com uma febre tão alta que alucina abelhas rastejando sob sua pele. Mesmo assim, terminou de fiar o fio, assou o pão, alimentou as galinhas, desmaiou só depois de concluir a última tarefa. Ren chamou isso de doença do inverno rigoroso. Eu prefiro chamar de exaustão disfarçada de doença. Alguns aldeões acreditam em amuletos, como linhas penduradas nas portas, penas amarradas com talos de urtiga, ou pedaços de madeira esculpidos mergulhados em água salgada. Serão tolos? Talvez. Mas já vi pessoas se curando após usarem os amuletos. E vi outros morrerem depois que o padre disse que iriam ficar bem. Então, quem pode afirmar? Até os sonhos mudam quando a doença chega. Uma vez sonhei que caminhava descalço por uma floresta quente, sem dor nos quadris. Apenas caminhando. Era isso. Esse era o sonho. Acordei em lágrimas, pois não era real. Ellen não perguntou o porquê, apenas segurou minha mão. Em dias festivos, agradecemos pelo que não nos matou. Às vezes, até rimos disso. O velho Harold, que perdeu um dedo por conta da podridão e agora faz gestos obscenos com o toco. Ou a jovem May, que afirma que beber vinagre morno cura dores de cabeça. Não funciona, mas a cara que ela faz vale a pena. A morte nunca chega com fanfarra. É uma tosse lenta, uma sombra nos olhos, um dedo que não para de inchar. Você aprende a reconhecer os sinais. Você sente antes que a morte chegue. E ainda assim, torce para estar errado. Porque no fundo, mesmo depois de toda a dor, fraqueza e medo, ninguém quer deixar esta vida dura, bela e miserável. A doença não afeta apenas o corpo. Muda o ritmo do lar. O fogo precisa de mais lenha. As refeições ficam um pouco cruas. As tarefas recaem sobre as crianças. Ellen cuidou da casa sozinha por 3 semanas, enquanto eu lutava contra uma infecção pulmonar que parecia pedrinhas em um pote. Quando finalmente consegui me sentar novamente, a casa parecia a mesma. Mas Ellen não. Seus olhos estavam mais cansados, suas costas mais arqueadas. Quando a morte chega, é silenciosa, sem alardes, sem gritos repentinos, apenas uma quietude no peito, um esfriamento das mãos. Lavamos o corpo, recitamos uma oração e o enterramos antes que as moscas apareçam. Não há embalsamamento, nem longas esperas, apenas um breve trajeto até a borda da floresta, uma pá e lágrimas suficientes para molhar a primeira camada de terra. Depois, o padre vem com suas bênçãos. Ele diz que o sofrimento é um teste. Eu aceno, mas não sei bem o que devemos provar. Talvez que podemos seguir em frente, que podemos acordar no dia seguinte, reacender o fogo, ferver as ervas e fingir que a casa não está faltando algo precioso e insubstituível. Talvez seja só isso. Em algumas manhãs, antes mesmo de me endireitar e minhas mãos relembrarem como segurar as coisas, escuto o sino, com seu som profundo e melancólico, levado pelo vento como um segredo antigo. É o sino da igreja, que nos informa quando devemos levantar, quando é hora de descansar, quando precisamos nos arrepender e quando um vizinho parte dessa vida. Meu nome continua sendo Thomas. Já fui filho, irmão, marido, pai. E após muitos invernos, um homem de luto mais vezes do que gostaria de contar. Levantei cercas, cultivei campos, criei filhos e, acima de tudo, busquei ser bom, não inteligente, não importante, apenas bom o suficiente para não trazer vergonha, doença ou punição divina a este pequeno pedaço de terra lamacenta que chamo de vida. Em nossa aldeia, a religião não é algo que se discute. É algo que nos observa a todo momento. A igreja é o maior edifício por quilômetros e o único com pedras suficientes para parecer duradoura. Tudo o mais apodrece, vaza ou queima. Mas a igreja permanece, como o livro de contas de Deus,
sempre atenta e à espera. Todo domingo, adentramos aquele eco de pedra para ouvir o padre Elric, que prega como se estivesse jogando lenha na lareira. Seus sermões são pesados, ásperos e absolutamente necessários. Ele fala do pecado como se fosse o ar que respiramos, e do céu como um objetivo a ser conquistado, desde que continuemos enfrentando o frio sem reclamar. A missa é obrigatória. O Senhor exige, o padre determina, e Agnes, que fofoca com a intensidade de 10 monges, certamente irá te denunciar se seu lugar estiver vazio. Uma vez, perdi um domingo por conta de uma febre e passei a semana seguinte me arrependendo publicamente e tossindo no cálice comunitário. O calendário da igreja dita nossas vidas. Há dias santos, dias dedicados a santos, dias de jejum e dias em que você só pode refletir sobre seus pecados. Também existem dias de celebração, mas é melhor torcer para que seu Senhor seja generoso, porque a igreja não vai pagar pela torta de carne. Dizimamos 1/10 de tudo o que plantamos, criamos ou ganhamos. Isso inclui 1/10 do nosso grão, ovos, lã, galinhas, mesmo quando já estamos à beira da fome. É o que chamamos de parte de Deus. Curioso como a parte de Deus sempre acaba no celeiro do padre. A religião regula mais do que apenas comida e tempo. Controla como você se casa, como se banha, como dorme e até como morre. Ellen e eu nos casamos naquela igreja com uma bênção e um aviso. Obedeça ao seu marido, disse o padre. Ela assentiu e apertou minha mão com tanta força que achei que meus nós poderiam estourar. Cada criança é batizada logo após o nascimento, mesmo que estejam respirando mal, especialmente se estiverem, precisamos levá-las à porta do céu antes que a febre ou o destino fechem essa porta. Perdemos 2 assim, as envolvemos em linho e as enterramos atrás da capela. O padre Elrich afirmou que agora elas estavam seguras. Não pedi provas. Nossos filhos aprendem suas orações antes mesmo de conhecerem os números. O latim sai de suas bocas como rimas de berçário. Não entendemos metade do que dizemos, mas as palavras têm um significado. A repetição é uma forma de proteção. Diga a coisa certa, curve-se no momento certo, e quem sabe, o Senhor permita que as colheitas prosperem este ano. A igreja nos ensina que o inferno está sempre à espreita, um lugar de fogo, escuridão e lamentos eternos. É descrito com mais fervor do que o céu, que soa belo, mas vago, portões de pérolas e anjos cantores. Mas o inferno, esse é vívido, tem níveis, regras e demônios com nomes. Faz você se perguntar em qual lugar o clero realmente pensa. Há um santo para cada calamidade. Santa Apolônia, por exemplo, é invocada para dores de dente. São Antônio é o santo dos animais perdidos, enquanto Santa Escolástica é invocada nas tempestades. Não acendemos velas, mas fazemos pedidos. Alguns recorrem a amuletos, outros sussurram orações em troncos de árvores ou enterram relíquias no jardim. Embora oficialmente não seja aceito, somos camponeses e buscamos proteção de onde for possível. A superstição preenche as lacunas deixadas pela igreja. Um sonho de queda pode prenunciar a morte, e a presença de uma coruja das Barnas em nossas casas é sinal de uma maldição. Se o fogo chiadeira sem vento, é porque alguém está mentindo. Colocamos ferraduras na porta, mantemos ferro perto do berço e jamais pronunciamos o nome de quem foi enterrado recentemente após o pôr do sol. A velha Wren guarda ossos embrulhados em pano sob a cama, afirmando que são de santos, mas Agnes diz que são de ratos. No entanto, quando as colheitas falharam no ano passado, até Agnes buscou uma bênção com Wren. Às vezes, quando o padre deixa a aldeia, Wren vai aos doentes, murmura sobre eles, queima ervas e pronuncia palavras em uma língua desconhecida. Metade das vezes, eles melhoram, mas o padre nunca pergunta como. A confissão é um ritual à parte. Você se ajoelha sobre a pedra fria,
Enumera seus pecados, inveja, orgulho, preguiça, e aquela vez que xingou uma vaca. O padre determina quantas orações você deve rezar para recuperar a boa vontade divina. Não é bem matemática, mas parece. Pecado pequeno? 5 ave-marias. Pecado grande? Ajoelhar-se por mais tempo, talvez uma reprimenda. O truque é não confessar nada que possa resultar em penitência pública. Às vezes, eles açoitavam pessoas na praça, um menino que furtou pão, uma mulher que xingou durante o parto. A igreja chama isso de correção. O resto de nós vê como um espetáculo. Assistimos, pois não olhar pode parecer suspeito. E diante de um mundo tão sombrio, é difícil desviar o olhar de um drama que não é o seu. As punições são severas, mas vagas. A justiça da igreja não busca justiça, mas sim dar exemplo, incutir medo. Querem obediência, não compreensão. Não questionamos o porquê. Apenas baixamos a cabeça e evitamos perguntas sem respostas seguras. Até os feriados pertencem a eles. Natal, Páscoa, Pentecostes, dias dedicados ao descanso, mas nunca à alegria sem culpa. Assistimos à missa rapidamente e, se o Senhor permitir, talvez possamos comer algo além de mingau. Lembro de uma vez em que tivemos carne de veado. O padre disse que era um presente, mas eu vi o escudeiro arrastando o cervo na floresta 2 dias antes. Quem sabe os santos o enviaram, ou estavam apenas distraídos com outra coisa. Há conforto no ritual, mesmo quando não se tem certeza de que se acredita em cada palavra. Acender uma vela por uma criança desaparecida, ajoelhar-se ao lado da esposa enquanto ela reza por uma colheita melhor, segurar uma mão trêmula no confessionário e sussurrar algo que pesa em você desde que a geada levou seu vizinho. Já enterrei amigos com rosários nas mãos e vi homens implorando por misericórdia em seu último suspiro. A igreja promete que o céu aguarda os fiéis, mas quando a terra está dura e o estômago vazio, a fé pode parecer uma moeda jogada na escuridão. Pode cair em um bom lugar, ou não. A despeito disso, oro todas as noites por meus filhos, por Ellen, pelos animais, até mesmo por Agnes, apenas por precaução. Tento ser bom, porque em um mundo onde não se tem muito, sem título, sem dinheiro, sem voz, a bondade é a única escolha que nos resta. Às vezes, isso é suficiente. Às vezes, é tudo o que temos. Cada família guarda uma história de milagre, ou pelo menos algo que se aproxime disso. Minha avó jurou que uma virgem apareceu na geada da nossa janela em um inverno distante. Meu tio contou que um santo salvou sua perna da gangrena após ele sonhar com fogo. Será verdade? Quem pode dizer? Mas quando a neve começa a cair e o telhado geme sob seu peso e a chama da lareira está quase se apagando, você revive essas histórias, não porque sejam verdadeiras, mas porque trazem conforto, e na vida isso é algo raro. Amanhã, ao soar do sino, me levantarei novamente, baixarei a cabeça durante a missa e agradecerei aos santos por ter chegado até aqui. Não é por ser fácil, mas porque é o que fazemos. Nós resistimos, acreditamos e seguimos em frente. Uma oração, uma superstição, uma manhã fria de cada vez. É curioso sentir-se velho em um corpo que ainda mal viu 4 décadas, mas é assim que a vida se desenrola. Tenho cerca de 40 anos. Ninguém está realmente contando, e eu rangendo como uma porta velha em novembro. Meu nome é Thomas, e trabalho nesses campos desde que aprendi a ficar em pé. Tenho mais cicatrizes do que lembranças. Na maioria das manhãs, sinto-me como uma árvore atingida por um raio, ainda firme, mas balançando. Chamam-nos de velhos quando nossas costas se curvam e os dentes começam a cair, não porque tenhamos recebido algum grande prêmio ou pensão, mas porque chegar até aqui é uma raridade. A maioria não vive para contar a história. Muitos são enterrados antes de conseguir murmurar sobre dores nas articulações
ou como as coisas eram melhores quando o pão não tinha gosto de terra velha. E aqui estou, ainda respirando, ainda me curvando, à beira de me tornar uma lição de vida para os jovens. Minhas mãos, que antes levantavam feixes de trigo e lidavam com porcos teimosos, agora tremem ao segurar o arado. Meus joelhos, que passaram anos se ajoelhando na terra em oração e luto, reclamam a cada movimento. Comecei a usar uma bengala. Não porque queira, preferiria mancar como um tolo, mas porque é isso ou sofrer. Você pensaria que eu já mereceria um descanso, mas ainda há madeira para cortar, grãos para moer e animais para alimentar. Ellen diz que eu deveria desacelerar, mas o fogo não se acende sozinho e ninguém mais vai cuidar do telhado. Então, me movo mais devagar, falo mais alto e finjo que ainda sou tão ágil quanto quando corria pela aldeia sem me machucar. A verdade é que você envelhece rápido quando passa a vida na lama, ao vento e na preocupação. O sol deixa marcas no seu rosto. O frio consome seus ossos. E a fome, mesmo quando não te mata, deixa suas cicatrizes. Não é só o corpo, é a perda. Já enterrei mais pessoas do que consigo lembrar. Meu pai partiu quando eu mal tinha força para empunhar uma pá. Minha irmã sucumbiu à grande febre de 89. Um dos meus meninos se foi durante a última geada, quando a chaminé rachou e a fumaça tomou conta do quarto antes de acordarmos. Não choramos alto. Não funciona assim. Nós acenamos, nós cavamos, nós os enterramos na terra e depois voltamos para casa, esfregando a meia, como se isso os trouxesse de volta. Algumas pessoas se tornam amargas, outras se calam. Eu fui um pouco de cada. Atualmente, a maior parte do meu tempo, eu converso com o fogo. Na aldeia, você se torna o velho assim que sobrevive a 2 gerações. As crianças começam a pedir sua opinião, mesmo que você nunca tenha dito nada que valha a pena repetir. Pedem bênçãos para as refeições, soluções para desavenças, explicações sobre por que a lua parece diferente, como se viver te tornasse sábio. Mas eu sei que a verdade é outra. Metade da sobrevivência é sorte. A outra metade é pura teimosia. Aposentadoria, para nós, é uma palavra que não existe. Quando você já não consegue trabalhar nos campos, passa a consertar ferramentas, espantar pássaros ou cuidar das galinhas com o que sobrou dos seus joelhos. Se você se sente tão frágil a ponto de depender de histórias contadas, aguardando que alguém deixe pão na sua porta, talvez tenha a sorte de ter filhos que ainda residem por perto e que são gentis o suficiente para cuidar de você. Caso contrário, o inverno determinará quando é hora de descansar para sempre. As refeições também diminuem, com os melhores cortes indo para os mais jovens, que têm seus compromissos. Você se contenta com as sobras, a sopa de ossos e o que ainda brota no pequeno quintal atrás de casa. Meus dentes já não são tantos, e mastigo devagar, com cautela, como se cada garfada fosse uma delicada negociação. Às vezes, esqueço como era saborear a comida com todos os dentes. Não que ela fosse tão boa desde o início. Minha audição também já não é a mesma. Muitas vezes, finjo que não ouvi o insulto ou a piada. Em outras, realmente não escutei. Os mais jovens acham que estou perdendo a firmeza. Que assim seja. Há força em ser subestimado e tranquilidade em não ouvir as queixas da Agnes logo de cara. De vez em quando, vejo meu reflexo na água do bebedouro, um rosto que mal consigo reconhecer, bochechas caídas, barba grisalha, olhos que parecem ter vivido demais e se lembram de pouco. Meu cabelo, que antes era denso e escuro, agora está ralo e áspero, mais parecido com palha do que com cabelo. Ellen diz que ainda sou atraente. Acredito que ela diz isso por compaixão ou por hábito. De qualquer forma, deixo que ela pense assim. A Igreja afirma que adquirimos sabedoria com a idade, que o tempo refina a alma. Talvez isso seja verdade, ou talvez apenas aprendamos a reclamar de um jeito mais educado. Mesmo assim, me pego refletindo mais.
não sobre arrependimentos, mas sobre padrões, como as chuvas chegam mais cedo agora, como as crianças param de fazer perguntas ao perceber que você não tem respostas, como a morte já não te surpreende. Apenas lembra de manter sua boa capa em ordem. À noite, me sento perto da lareira e esculpo formas com madeira de descarte, carinhas de animais pequenos, uma vez até um rosário. Ellen diz que isso me mantém em silêncio. Eu digo que me mantém são. A diferença já não é tanta. Às vezes caminho até a beira da aldeia e fico lá observando as árvores. Eu costumava subir nelas quando era garoto. Agora, apenas vejo o vento passar pelos ramos e me pergunto quem cairá primeiro, eu ou o carvalho perto do riacho. Os jovens acham que sou peculiar, que estou quieto, apático, pensativo. Mas assim é a vida quando se vive bastante. Você se torna mais silencioso, percebe que a maioria das discussões não valeu o esforço e que muitos dos que debateram já se foram. Começa a notar mais as pequenas coisas, a maneira como a geada se agarra à borda da janela como um delicado rendado, o som que Ellen faz ao trabalhar. E nas noites tranquilas, o aroma da palha fresca no chão. Não parecem grandes coisas, mas quando seus ossos doem e os dias se misturam, esses detalhes são o que te sustentam. Você também começa a confrontar o que fez e o que deixou de fazer. A criança a quem você gritou com dureza, o dia especial que você deixou passar para descansar, o vizinho que você nunca conseguiu perdoar completamente. Essas pequenas lembranças permanecem muito tempo depois que as memórias mais grandiosas se apagam. Os jovens da aldeia dizem que sou afortunado por ter chegado tão longe, mas eles não percebem o preço que isso exige. Como cada tosse soa como um alerta, como cada inverno pode ser o último. Eles me veem sorrir e pensam que fiz as pazes com a vida, mas, na maioria dos dias, estou apenas exausto. Ainda trabalho à minha maneira, afio minhas ferramentas, ensino os mais novos a não cortarem os polegares com a foice, faço companhia aos que estão à beira da partida, quando ninguém mais consegue ficar. Esse último momento, esse é o mais significativo. Há algo especial em estar ao lado de alguém quando ele se despede. Não é barulhento nem dramático. É tão silencioso quanto a chama de uma vela se apagando na escuridão. E eu elevo minhas preces, não por mim, mas por meus filhos, por Ellen, pela força de me levantar a cada novo amanhecer, mesmo quando o desejo é de permanecer imóvel. A fé evolui com os anos. Deixa de ser uma busca por recompensas e se transforma em um compasso, como a respiração e as estações que se sucedem. Assim, sigo em frente, devagar e em silêncio, com um andar manco e 1000 recordações gravadas em meus ossos. Não sei quantos dias ainda me restam, mas sei como aproveitá-los. Vou manter a chama acesa. Vou transmitir meus ensinamentos aos mais jovens. Vou beijar a bochecha de Ellen enquanto ainda posso, porque mesmo em um mundo que parece desenhado para esquecer homens como eu me lembro e resisto até não conseguir mais. E, ainda assim, o sol se levantará novamente. Alguém, talvez um dos meus, assumirá o fardo. Então, o campo se lembrará de meu nome, mesmo que de forma passageira. Não há grande encerramento, nem uma celebração. Ninguém lê seu nome em um pergaminho ou o esculpe em algo grandioso. Quando um camponês parte, o mundo continua a girar. O pão ainda é assado. Os animais precisam ser alimentados. Mas para aquele pequeno grupo que conhecia sua risada, seu andar manco, ou a forma como sempre reclamava do galo, isso tem significado, pelo menos por um tempo. Sempre soube como isso terminaria. Sem dramas, sem limpezas, apenas de forma lenta. Um fogo que se extingue a cada inverno, até que um dia se apague para sempre. Não há médicos, não há hospitais confortáveis, nem milagres que cheguem no último instante. Apenas um colchão de palha, um balde por perto
e as pessoas tentando não parecer nem muito preocupadas, nem aliviadas demais. Os sinais aparecem devagar no início. Você acorda mais tarde, come menos. A força em suas mãos desaparece como a geada matinal. Ellen me observa agora, não com medo, mas com aquela atenção silenciosa que sempre teve. Ela percebe que estou escorregando. Eu também sei. Comecei a colocar tudo em ordem. Não porque a morte pode ser agendada como uma reunião na aldeia, mas porque não quero deixar uma bagunça. Ensinei nosso filho mais velho onde as ferramentas estão guardadas, aquelas que mantive em boas condições. Falei a ele sobre a parede que vaza quando chove e onde escondia o alecrim seco que Ellen adora usar na sopa, embora eu duvide que ainda tenha aroma agora. Há um peso nestes dias, uma lentidão. O mundo parece mais sombrio nas bordas, como um crepúsculo que nunca se dissipa, mas não tenho medo. Verdadeiramente, já enfrentei fome, geadas e funerais. A morte não é mais uma estranha. É mais como um vizinho que aparece de vez em quando só para ver se você está em casa. O padre passou por aqui 2 vezes esta semana. Ele não diz abertamente, mas traz seu livrinho de ritos agora, escondido sob o braço como um segredo à espera de ser revelado. Na última visita, perguntou se eu tinha algum pecado a confessar. Eu respondi que tinha uma lista, mas o episódio com o galo foi provavelmente o pior. Ele não riu, mas Ellen riu. Nós, camponeses, não temos funerais grandiosos, sem corais, sem anjos esculpidos. Se tiver sorte, você ganha uma caixa. Mais frequentemente, é apenas um envoltório de lã, uma oração breve e uma cova rasa perto da capela. O importante é a bênção. Sem ela, você arrisca o purgatório, ou pior, já vi muitos sendo enterrados sem ritos. Uma febre pode levar alguém rapidamente. O padre está em outra paróquia, e muitos são enterrados somente com mãos apressadas e esperanças sussurradas. Isso não será meu destino, espero. Tentei viver de maneira honesta. Paguei meus dízimos, respeitei os santos, até jejuando em dias em que havia comida suficiente. Lembro da última geada que levou um homem antes do tempo, o velho Gerard. Ele escorregou no caminho próximo ao poço, quebrou a perna e nunca mais conseguiu se levantar. Envolvemos ele em seu manto, aquele bom, com os remendos, e o deitamos sob a árvore de sabugueiro. Sua viúva, Marguerite, colocou a bengala ao seu lado, dizendo que ele poderia precisar dela no além. Aqui, os sepultamentos são silenciosos. O sino toca uma vez, talvez 2. Os vizinhos se reúnem quando conseguem, mas o trabalho não para. As vacas não se ordenham sozinhas, e a vida da aldeia não se interrompe por conta de uma alma que deixou de respirar. E, ainda assim, há uma beleza na simplicidade, sem procissão, sem grandes discursos. Apenas mãos conhecidas, terra familiar e uma cruz feita de 2 galhos tortos. Honramos nossos mortos não com pedras, mas com histórias. O jeito como ele ria, como consertava o telhado da igreja antes de alguém pedir. A vez em que comeu uma cebola inteira como desafio. Assim, seguimos vivendo. Não em mármore, mas na memória. Pedi a Ellen que cantasse para mim quando chegar a hora. Um hino suave, algo simples. Sua voz é como uma canção de ninar envolta em lã. Preferiria partir ouvindo isso do que o latido do latim do padre. As crianças também começaram a me tratar de forma diferente. Minha neta mais nova, Alice, perguntou se eu ia me tornar um fantasma. Brinquei que só se ela continuasse roubando nabos da despensa. Ela riu, mas vi a preocupação em seu olhar. Todos sabem que existe uma tradição em nossa aldeia, passada de mãe para filha. Quando a morte se aproxima, é preciso abrir as janelas. Mesmo no inverno, dizem que é para deixar a alma sair e subir ao céu. Não sei se realmente acredito, mas deixei instruções, por precaução. E então vem a questão do legado. Uma palavra estranha para um homem que não possui nada, sem título, sem riqueza, sem terras.
Mas talvez legado não seja apenas ouro. Talvez seja a cerca que ajudei a consertar, a oração sussurrada ao lado de uma cama de doente, a forma como meu filho mais velho agora se ajoelha antes do jantar, sem que eu precise mandá-lo. A igreja ensina que se vivermos corretamente, seremos recompensados após a morte. Um lugar sem fome, dor ou dedos congelados. Espero que isso seja verdade. Mas também aprendi a não contar galinhas, especialmente após o último inverno, quando a raposa entrou. Ainda assim, me pergunto o que dirão quando eu partir. Que trabalhei duro, que amei Ellen, que sempre me lembrei de remendar o telhado antes que as chuvas chegassem. Talvez isso seja suficiente. Ellen diz que me enterrará perto da árvore de sabugueiro, se o solo não estiver congelado. Gosto daquele lugar. É calmo. Na primavera, as raízes exalam o doce perfume da madeira velha. E se ela colocar a escultura que fiz, aqui tem um galo pequeno, suponho que irei embora com um leve sorriso. Então, quando o fim chegar, e parece que está próximo agora, enfrentarei isso como enfrentei cada tempestade, cada fome, cada colheita fracassada, com uma resignação silenciosa, uma maldição murmurada e um pouco de esperança. Não por um paraíso, mas pela memória, por uma vida vivida, se não de forma fácil, ao menos de forma plena. O que pesa mais não é o medo da morte, mas a preocupação de ser esquecido, de que tudo o que construí, tudo o que suportei, pode desaparecer como fumaça por uma chaminé. Mas encontro consolo em saber que minha mão moldou este lugar. Cada sulco na floresta, cada ranhura na terra carrega minha marca. A aldeia se lembra de maneiras sutis, uma criança repetindo um ditado que você um dia murmurou. Um canteiro de ervas ainda florescendo ao longo do caminho porque você deixou sementes ali há meio século. Um poste de cerca torto que ninguém se deu ao trabalho de consertar porque foi assim que Thomas o fez. E quando Ellen acender a luz suave depois que eu partir, o calor ainda alcançará os mesmos cantos. Talvez isso seja tudo o que podemos pedir. Importar nos pequenos detalhes, fazer parte de algo que continua vivo, mesmo após a nossa partida. Então, fecho os olhos, sem necessidade de grandes palavras, apenas o estalar das chamas, o aroma de pite e o suave compasso da vida que segue, como sempre fez. E quem sabe um dia, alguém se senta à sombra da árvore mais antiga e sente um leve calor na brisa. Não o suficiente para dar um nome, não o bastante para explicar, mas o suficiente para perceber que alguém esteve aqui, amou aqui e partiu em silêncio, lembrado não em pedra, mas na própria essência da aldeia.